Meus irmãos, a paz do Senhor, chegamos à última lição desta gloriosa disciplina, os livros poéticos. Depois de termos estudado o livro de Jó com a sua profundidade da vida cristã, o livro de Salmos com as suas riquezas poéticas, o livro de Provérbios com os seus sábios e profundos ensinamentos, o livro de Eclesiastes com a sua teologia atualíssima. Iniciaremos agora o estudo do último livro poético, o livro de Cantares de Salomão, um livro de difícil interpretação, fato que, aliás, o torna riquíssimo. Na Bíblia Sagrada, este livro é o único que se ocupa exclusivamente do amor. É um livro que incendeia o coração e a mente do leitor e o leva a tirar conclusões muito sublimes e elevadas. Os hebreus deram-lhe o nome de Cântico dos Cânticos, Shir HaShirim, devido às primeiras palavras do livro, Cântico dos Cânticos de Salomão, que enfatizam a importância de serem eles os melhores cânticos do filho de Davi. Em português, o título é Cantares de Salomão. O livro de Cantares, ou livro do Cântico dos Cânticos, tem originado controvérsias, discussões e debates com respeito tanto à autoria como à data de sua escrita. Com relação ao autor e à data do livro, aparentemente, a julgar-se pelo título do versículo 1 do capítulo 1, Salomão seria o autor do livro. Isso faria com que a data de composição ficasse em algum ponto mais ou menos em meados do século X a.C. Contudo, não é só os livros bíblicos que trazem títulos como este. Há outros livros seculares que receberam o mesmo tratamento, como, por exemplo, coleções de poemas de amor oriundas do Egito no final do segundo século a.C., de modo que não se pode argumentar, defendendo uma datação posterior de Cantares, com base no título somente. De qualquer maneira, há pelo menos algumas indicações de que se trata de um poema antigo, que teria sofrido operações editoriais durante um longo período de tempo. Assim, somos levados a concluir que o poema, completo em sua essência, originou-se provavelmente nos dias de Salomão, ou logo depois, tendo sido preservado e atualizado durante a época da monarquia dividida, à semelhança de Provérbios e outros escritos. Realmente há expositores bíblicos que defendem a autoria de Salomão, e há aqueles que discordam. Essa questão é complexa, não havendo unanimidade quanto à resposta. Qualquer decisão depende da maneira como foram avaliadas as inúmeras linhas de comprovações. De modo mais específico, as questões referentes a vocabulário, construções gramaticais, características de determinadas épocas, referências históricas, nomes pessoais de logradouros, cidades ou lugares citados no corpo do poema, temas e compreensão tradicional de itens particulares, tudo precisa de atenção cuidadosa. Os estudiosos que negam a autoria salomônica afirmam que o livro foi escrito sobre Salomão e não por ele. Alguns alegam que deve ter sido redigido algumas centenas de anos mais tarde, em virtude da presença de várias palavras aramaicas, persas e gregas. Porém, o conhecimento cosmopolita de Salomão, através de comércio, esposas estrangeiras e muitos visitantes, poderia, entretanto, explicar muito bem esse fenômeno linguístico. Já os que defendem a autoria salomônica o fazem baseado em diversas evidências, tanto internas como externas.
O primeiro versículo atribui o livro a Salomão, com o típico prefixo hebraico para autoria, lamed. Este termo refere-se a este rei 5 vezes, sendo que na última dirige-se a ele. É o versículo 12 do capítulo 8 deste livro. Em segundo lugar, Salomão escreveu 1005 cânticos, sendo Cantares o único preservado, conforme nós podemos comprovar no primeiro livro de Reis, capítulo 4 e versículo 32. Em terceiro lugar, as muitas referências a flores e árvores, ao todo 21 variedades e animais, 15 espécies são citadas, indicam ser Salomão o autor, pois era ele um especialista nesses estudos, conforme nós lemos no primeiro livro dos Reis, capítulo 4 e versículo 33. As referências geográficas, em quarto lugar, as referências geográficas ao norte e ao sul de Israel falam da nação ainda unida antes da divisão no ano 931 a.C. A nova versão internacional, a NVI, faz referência à datação desse livro na época de Salomão, com base na menção de Tisa e de Jerusalém, juntas, conforme o capítulo 6, versículo 4. Essa citação tem sido usada para comprovar uma data anterior ao rei Onri, entre os anos 885 e 874 a.C. E isso nós comprovamos no primeiro livro de Reis, capítulo 16, versículos 23 e 24. Os eruditos que procuram datá-la de acordo com a ocorrência de palavras estrangeiras no texto, situam o livro entre os anos 700 e 300 a.C. A tradição judaica, porém, tem considerado universalmente Salomão como o autor. E o povo judeu lê como de sua autoria os Cantares de Salomão todos os anos por ocasião da festa da Páscoa. A nossa posição é que o livro de Cantares foi escrito por Salomão em torno do ano 965 a.C. Outra consideração interessante sobre Cantares é que os judeus reverenciavam muito esse livro, pois nas escrituras hebraicas, Cantares é o primeiro de 5 livros curtos chamados Rolos Megilot, ou seja, os livros cantados durante as festas judaicas anuais. Os outros 4 são Ruth, Lamentações, Eclesiastes e Esther. Cada um desses livros era lido em um dos grandes festivais anuais judeus, sendo que o livro de Cantares era usado na época da Páscoa dos judeus. Eles cantavam porções desse livro durante as festividades da Páscoa, a primeira e a mais importante de todas as festas judaicas anuais. Com relação às escolas interpretativas do livro de Cantares, nós temos pelo menos 3 escolas interpretativas concernentes a esse livro. A primeira escola interpretativa é a alegórica. Uma alegoria é uma história em que os personagens ou eventos são símbolos que representam outros eventos, ideias ou pessoas. Nesse caso, essa escola interpreta tudo simbolicamente, salientando somente a união espiritual entre Deus e Israel. As mais antigas interpretações judaicas registradas, por exemplo, na Mishnah, no Talmud e nos Targums, interpretam tudo simbolicamente e encontram nesse livro um retrato do amor de Deus por Israel, salientando somente a união espiritual entre Deus e Israel. E isso responde pelo uso do livro na Páscoa, que celebra o amor de Deus selado na aliança. Alguns pais da igreja reinterpretaram o Cântico dos Cânticos, vendo nele o amor de Cristo pela igreja ou pelo cristão como indivíduo. Os cristãos também têm contribuído com interpretações detalhadas e imaginativas, conforme atestam os cabeçalhos tradicionalmente encontrados, como por exemplo na Bíblia King James, contendo resumos interpretativos como o amor mútuo de Cristo e sua igreja, ou a igreja professa sua fé em Cristo.
Contudo, não se pode compactuar com essa livre interpretação alegórica desse texto bíblico, a revelia da imaginação fértil do intérprete, pois se isto for considerado legítimo em relação a este livro, também poderia ser em relação a todos os demais. Daí nós perguntamos, a que estado chegaria a interpretação da Bíblia? Segundo a escola interpretativa do livro de Cantares, é a literal. Com base nas premissas expressas acima, está claro que o método alegórico deve ser rejeitado por ser um caminho inaceitável de interpretar a Bíblia. Por essa razão, só aceitamos os métodos que nos permitem extrair o significado das palavras com base no sentido claro delas, como foram escritas. Fundamentado nisso, o Cantares de Salomão está falando do amor humano entre um homem e uma mulher. Foi esse amor que estava faltando quando Deus disse: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, conforme Gênesis capítulo 2 e versículo 18. Mas mesmo quando Cantares é interpretado de maneira literal, existe uma grande variedade de interpretações. A terceira escola interpretativa para Cantares é a tipológica. Esta escola interpreta o livro como a revelação do amor e da união que deve haver entre Cristo e a Igreja. Para evitar a subjetividade da interpretação alegórica e honrar o sentido literal do poema, esse método destaca os principais temas do amor e da devoção, em vez dos detalhes da história. No calor e na força da afeição mútua dos dois apaixonados, os intérpretes tipológicos veem insinuações do relacionamento entre Cristo e a sua igreja. A justificativa para esta ideia baseia-se no uso de que Cristo fez da história de Jonas, conforme lemos no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 12, versículo 40, ou da serpente no deserto, conforme lemos no Evangelho escrito por João, capítulo 3, versículo 14, e com as bem conhecidas analogias bíblicas do casamento espiritual. Como exemplo do casamento, como figura do relacionamento entre Deus e o seu povo, podemos citar o livro de Jeremias, capítulo 2 e versículo 2, o livro de Jeremias, capítulo 3 e versículo 1, o livro de Ezequiel, capítulo 16 e versículo 6 a seguir, o livro de Oséias, capítulos 1 a 3, a epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos 22 e 23, e o livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 9. Meus irmãos, são inegáveis os benefícios devocionais das interpretações alegóricas ou tipológicas de Cântico dos Cânticos, porém, elas questionam a intenção do autor. Qualquer leitura alegórica é perigosa, porque as possibilidades de interpretação são ilimitadas, fazendo com que os leitores sejam mais propensos a descobrir suas ideias do que a discernir o propósito do autor. Além disso, o texto não fornece indícios de que Cântico dos Cânticos deva ser lido em outro sentido, que não o natural. Há também outras escolas interpretativas para o livro de Cantares, tais como a cultural, a dos ritos litúrgicos e a dramática. Porém, estas três supracitadas foram as mais defendidas pelos teólogos ao longo de toda a história. Características especiais. Eu gostaria de incluir aqui, na nossa introdução, o fato de que o livro de Cantares é o único livro da Bíblia que trata exclusivamente do amor, especificamente conjugal. É uma obra-prima incomparável da literatura, repleta de linguagem imaginativa, discreta, mas realista.
tomada principalmente do mundo da natureza. As várias metáforas e a linguagem descritiva retratam a emoção, poder e beleza do amor romântico e conjugal que era puro e casto entre os judeus, o povo de Deus dos tempos bíblicos. É um dos poucos livros do Antigo Testamento de que não se faz referência no Novo Testamento. Nesse livro consta apenas uma vez o nome de Deus. Está no capítulo 8 e versículo 6, mas a inspiração divina, ela permeia o livro, principalmente nos seus símbolos e figuras. Na página 160 nós temos os objetivos da lição. Eu gostaria de passar a lê-los então. Concluído o estudo dessa lição, você deverá ser capaz de, primeiro, indicar os principais personagens de Cantares. Segundo, relatar as primeiras palavras do noivo ao ver sua noiva no dia do casamento. Terceiro objetivo é dar o simbolismo do selo de Cantares, capítulo 8 e versículo 6. E o quarto e último objetivo é mostrar o que a mensagem de Cantares tem a ver com o relacionamento de Cristo e sua igreja. Feito isso, nós passaremos ao estudo do texto de número 1, na página 161, cujo título é Namoro. Este texto está baseado no capítulo 1, versículos 1 até o capítulo 3, versículo 5 deste livro. Ler muito, ler tudo, ler o tempo todo. Quem ama ler vai concordar. Melhor que ganhar um livro é ganhar uma editora inteira. Se você ama ler, este presente é para você. O selo editorial da ETAD nasceu e ele tem o nosso DNA. Arminiano, pré-tribulacionista, pentecostal de verdade e, acima de tudo, bíblico. Edições Bernardo Johnson. Para quem ama ler, ler muito, ler tudo, ler o tempo todo. Primeiro subtópico, o título, Cantares, capítulo 1, versículo 1. Meus irmãos, tanto Cantares, Salomão, como o título alternativo, Cântico dos Cânticos, vem do primeiro versículo do livro. Esta linguagem coloca a ênfase na qualidade superlativa. Portanto, o cântico é descrito como o melhor ou o mais excelente cântico. Na Vulgata Latina, a Bíblia Latina, o livro é chamado de Cânticos, em função da abreviatura CT, que se relaciona, portanto, a esse título latino, Canticum Canticorum. O livro recebeu o seu título em português como em hebraico a partir do cabeçalho ou palavras iniciais, Shir HaShirim. A construção repetitiva das primeiras duas palavras é um idiomatismo hebraico que expressa o superlativo de todos os cânticos. Este é o cântico, isto é, o melhor, o mais belo. Há usos mais familiares deste idiomatismo linguístico. Os mais comuns ou os mais conhecidos pelos irmãos são Santo dos Santos, isto é, o lugar santíssimo. Outro exemplo é a frase Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ou ainda, vaidade das vaidades. Esse termo, então, significa o mais excelente cântico, cântico supremo. Salomão escreveu 1005 cânticos e este deve ser o mais excelente, segundo o ponto de vista de ser Salomão, o seu autor, segundo o livro de 1 Reis, capítulo 4, versículo 32. O escritor Stuart, ele afirmou que os 5 que passam de 1000 estão representados nesse Cântico dos Cânticos, ou nas suas 5 divisões. Outro comentarista diz que esse título representa o melhor cântico das Escrituras, o mais elevado e sublime. E ainda, outro expositor bíblico afirma que só a experiência pode ajudar a entendê-lo. De qualquer modo, este poema recebe de todos
os quadrantes do pensamento humano, os mais elevados elogios e as mais calorosas recomendações. O pastor Ricardo Hoover, autor do nosso manual de estudo, ele faz aqui uma citação muito oportuna do comentário do judeu Meyer Pearman no seu livro Através da Bíblia, livro por livro. Nessa citação, o Dr. Hus afirma que o rei Salomão vai visitar uma das suas vinhas no Monte Líbano. Lá chegando, encontra com uma bela jovem sulamita. Ela foge, disfarçando-se de pastor. O rei vai visitá-la e pede-a em casamento. Regressa para Jerusalém e depois volta para buscá-la como sua rainha. Segundo o citado autor, esse incidente é que marca o início dos fatos narrados em Cantares. Os principais personagens desse livro são o rei Salomão, que é identificado pelos expositores bíblicos tão somente como o pastor amado do poema, entendendo que o poema é uma celebração do amor que ele compartilhava com a sua amada. Em segundo lugar, a Sulamita, uma camponesa da cidade de Sunem, um vilarejo agrícola na Baixa Galileia, na encosta do Monte Hermon, que apacentava cordeiros e lavrava a vinha da família, que na verdade pertencia ao rei Salomão. E por fim, as filhas de Jerusalém, o coro, possivelmente companheiras ou servas da noiva, filhas de Jerusalém. Este grupo de meninas aparece outra vez, capítulo 2, versículo 7, capítulo 3, versículos 5 e 10 e a seguir. Também no capítulo 5, versículos 8 e 16 e, por fim, no capítulo 8, versículo 4. Só a moça se dirige ao grupo de meninas, a menos que o capítulo 6, versículo 9, também se refira a esse grupo. Em geral, fazendo um tipo de exortação ou pedido. A maioria dos intérpretes atribui as falas no plural a essas mulheres. O texto em si não apresenta indícios da identidade delas, exceto que estavam ligadas à cidade de Jerusalém. O primeiro subtópico, na página 161, diz Rosa de Saron. Cantares, capítulo 1, versículo 2, até o capítulo 2, versículo 1. Nós encontramos nesse trecho o começo do diálogo amoroso entre Salomão e a Sulamita. As descrições são feitas no estilo próprio da linguagem oriental. Os elogios de uma para o outro, ou de um para o outro, refletem o grande amor que pulsa nos seus corações. Para a Sulamita, o amor do seu amado é tão forte que ela declara ser melhor do que o vinho, conforme o versículo 2. O epíteto mais comumente usado para o homem em Cantares é meu amado. A mulher dirige-se ao homem dessa forma cerca de 27 vezes no livro de Cantares. No versículo 6, a Sulamita compara sua pele morena, adquirida após longas horas de trabalho nos vinhedos, à tez mais clara das donzelas da cidade. A jovem implora que suas companheiras não a encarem porque sua pele é escura. Aqui se transmite sua classe e situação social. Diferente das moças de Jerusalém que haviam crescido em condições confortáveis e sem problemas. Essa jovem trabalhava como guarda de vinha sob o sol escaldante. Ela explica que seus irmãos se indignaram contra ela e, como castigo, a colocaram debaixo do sol palestino para trabalhar nas vinhas. A expressão "a vinha que me pertence não guardei" se refere à sua própria cor e pessoa. A palavra Quedar, nesse versículo, refere-se ao território a sudeste de Damasco e às tribos nômades que habitavam aquela região. Porém, em geral, o nome se aplicava a qualquer das tribos de beduínos cujas tendas feitas de pelo de cabras pretas são comuns entre elas ou entre eles. São vistas quase sempre nos limites dos desertos. Algumas versões bíblicas inglesas
traduzem o termo hebraico aqui como cortinas, já outras como pavilhões e outras ainda como cortinas e tendas. Esta palavra aparece 48 vezes no Antigo Testamento, das quais 41 se referem ao tabernáculo que Israel construiu no deserto. Muitos comentaristas observam que o que se tinha em mente aqui eram as belas cortinas da corte salomônica, em violento contraste com as tendas nômades, muito rústicas. Se tal hipótese é válida, há um paralelismo interessante com a primeira parte do versículo: morena, Quedar, formosa, cortinas de Salomão. Mais formosa entre as mulheres, mais linda. A NVI, ou a Bíblia de Jerusalém, observam corretamente o sentido vocativo, ó mais formosa. A resposta do amado à autodepreciação da moça, nos versículos 5 a seguir, é o elogio no superlativo, mais formosa entre. Nos textos do capítulo 5, versículo 9 e o capítulo 6, versículo 1, os únicos outros dois usos desta frase em Cantares são as mulheres de Jerusalém que descrevem a beleza da jovem. Deslumbrado com a beleza de sua amada, o rei diz que ela é a mais formosa entre todas as mulheres. Versículo 8 do capítulo 1. Embora o superlativo empregado aqui seja usado apenas 3 vezes em Cantares, a beleza da moça é tema constante do amado. Iniciando-se no capítulo 1, versículo 15, e em seguida em diversos outros versículos, como por exemplo, capítulo 2, versículo 10, versículo 13, capítulo 4, versículos 1, 7 e 10, capítulo 5, versículo 9, capítulo 6, versículos 1 e 4 e 10, e por fim o capítulo 7, versículo 1, nos quais ele elogia a beleza da jovem. Essa expressão é aplicada a outra pessoa neste livro somente uma vez, capítulo 1, versículo 16, oportunidade em que ela ecoa as palavras do seu amado e devolve-lhe gentilmente o amável cumprimento. As palavras deste versículo são todas muito comuns no Antigo Testamento. A sintaxe é normal, mas o sentido é estranho. À primeira vista, parece que o amado está instruindo a amada a seguir simplesmente o caminho das ovelhas, até encontrá-lo. Então ela daria pastagem aos rebanhos dela ali, enquanto ambos gozariam a presença um do outro. Entretanto, a preocupação da moça, conforme está expresso no versículo 7, é que ela não se veja submetida a essa busca interminável para que suas intenções não sejam mal interpretadas. A comparação no versículo 9, para nós hoje, vivendo noutra cultura, parece um galanteio absurdo, mas para os dias de Salomão era considerado um elogio de nível bastante elevado. Menções de animais são expressões comuns de carinho em muitas culturas. Encontramos aqui a primeira menção dentre muitas de Cantares. A comparação, naturalmente, deve ser entendida como um cumprimento, visto que a beleza da moça é o tema central desta seção. A ênfase do verbo comparo ou comparar está sempre na imagem mental que se transmite. O termo nunca é usado no Antigo Testamento para tornar uma coisa fisicamente parecida com outra. A comparação com as éguas dos carros de Faraó produziu uma avalanche de traduções e interpretações. No Antigo Oriente Próximo, os cavalos egípcios eram uma riqueza cobiçadíssima.
É evidente que os corcéis reais haveriam de ser os melhores dentre os melhores. Contudo, geralmente se perde o sentido do texto. Conforme observa corretamente o escritor Pope, no Antigo Testamento, após a metade do segundo milênio a.C., as éguas já não eram usadas para puxar carros. Cavalos unidos aos pares é que constituíam a força motriz dos carros de guerra e dos veículos reais. Entretanto, o texto aqui apresenta o feminino singular, égua. A preposição de, ligando o carro, seria melhor traduzida por entre, porque não há um possessivo. Esses fatores sugerem que a comparação aqui enfatiza a beleza da moça. Uma égua solta entre os garanhões reais criaria intensa excitação. É o máximo no que concerne à sensualidade. No início do capítulo 2, a noiva se compara à rosa de Saron e ao lírio dos vales. A formosura dela era comparável à da natureza dos campos floridos. Ela sentia-se parte do cenário das colinas, entre os cabritos e as flores. Sua graça e beleza eram acentuadas pelas cores vivas e alegres das rosas e dos lírios. Lembrando aos irmãos que Saron é uma planície na faixa litorânea norte de Israel. A jovem se compara modestamente a flores silvestres comuns. É provável que algumas espécies de rosas crescessem na Palestina nos tempos do Antigo Testamento, mas a palavra assim traduzida aqui é derivada de um verbo hebraico que significa formar bulbos. É certo que o arbusto da roseira produz um bulbo, como se fora um fruto silvestre, mas o consenso geral é que a planta descrita nessa passagem pertence à família das tuberosas. Açafrão, narciso, íris e outras. Essas são as possibilidades de tradução mais usuais para esta palavra. Saron, ou mais corretamente, o Saron, é a planície costeira baixa que se estende ao sul do Monte Carmelo. Em épocas primitivas, era uma área pantanosa, devido à presença de matéria impermeável, formando cercas paralelas à orla marítima, e que serviam de armadilhas aos fugitivos que desciam as colinas baixas samaritanas. A combinação de colinas arenosas e terras baixas pantanosas produzia vegetação luxuriante. Vários tipos de flores silvestres eram abundantes na região. Meus irmãos, já o lírio dos vales não é nossa flor branca, como o formato de um sino, tão comum e com o mesmo nome. A palavra pode ter sido derivada da palavra ou da raiz de seis, isto é, uma flor com 6 pétalas ou 6 folhas. Contudo, é mais provável que se refira a um cognato das palavras egípcias e acadianas para o lótus, ou lírio da água, podendo ainda relacionar-se a qualquer flor com um formato similar que crescesse ao longo dos vales férteis bem regados. Alguns comentaristas, baseados no capítulo 5, versículo 13, atribuem uma cor vermelha ou púrpura avermelhada para essa flor. Entretanto, a identificação dela ainda é incerta. O Amado retoma as figuras de linguagem em tom de brincadeira. De fato, ela é um lírio, mas a beleza dela ultrapassa os arbustos espinhosos que estão ao seu redor. Há uma tradução alternativa para esse versículo, baseada numa tradução rabínica, que relaciona a palavra espinhos com uma raiz idêntica, que significa rachadura na rocha. Nesse caso, a beleza da moça é comparada às flores silvestres, lindas que crescem nos lugares mais inesperados, nas aberturas rochosas. O nosso próximo subtópico, o estandarte do amor, página 162, Cantares capítulo 2, versículo 2, até o capítulo 2 e versículo 14.
Muitos pais não perceberam, mas a esquerda tentou destruir a educação conservadora. E muitos deles só notarão os perigos do globalismo e do esquerdismo quando for tarde demais. Aparentemente, o Brasil venceu o risco de se tornar uma ditadura comunista, mas o desafio de educar nossos filhos fora do alcance de mentes diabólicas nunca foi tão urgente. Os vários esquerdistas que governaram o Brasil nos fizeram sentir incapazes, isolados e sem condições de reagir, ainda que nós, os conservadores, fôssemos e somos a maioria do povo brasileiro. Por isso, a sua família precisa ler o Guia Conservador da Família Brasileira, escrito para auxiliar os pais que desejam ver cumpridos nas vidas de seus filhos e da nação brasileira os propósitos de Deus. Meus irmãos, nos versículos que seguem, versículos 3 a 6, a noiva relata o desejo de receber o amor do seu noivo, de se banquetear, de ser feliz com ele, conforme o versículo 6. Na sala do banquete há um estandarte representando proteção e segurança. O termo estandarte deriva da raiz hebraica degel ou degel, que figura em diversos textos do Antigo Testamento como estandarte ou bandeira, como no arraial dos israelitas no deserto. Mas aqui é a única vez que esse termo figura gramaticalmente na função de sujeito da frase, como um possessivo agregado. Seu estandarte, seu digel, sobre mim era o amor. Segundo a compreensão de alguns críticos, com base em termos gramaticais que envolvem esse termo, é possível compreender melhor este termo como olhar com espanto ou admiração, traduzindo-a também da seguinte maneira: ele olhou para mim com muito amor, isto é, amando-me. Estendendo o sentido de estandarte como algo que se olha ao procurar nosso lugar. Mas também é usado no sentido de desejar, isto é, querer ou intencionar. Dessa forma, esta cláusula seria traduzida corretamente da seguinte maneira: e seu desejo concernente a mim é o amplexo sexual. Ou, mais simplesmente, suas intenções eram ter relações sexuais comigo. Talvez, com base nesta análise linguística, a nova tradução da linguagem de hoje traduz esse texto da seguinte maneira: ele me levou ao salão de festas e ali nós nos entregamos ao amor. Mas temos nesse texto a chegada do amado, versículos 8 e 9. Ela compara o seu amado ao gamo, ao servo novo, e ao filho da gazela, que na sua alegria pula e salta sobre os montes. A felicidade dele é evidenciada pela liberdade de correr e galgar os morros do Líbano. Versículos 8 e 9. A noiva se alegra ao ver que inspira tanta alegria ao seu amado ou em seu amado. As recordações da amada a respeito do seu amado são interrompidas pelo ruído da chegada dele. A voz é tradução de palavra que assume um significado muito comum no hebraico. A expressão ouço, da versão Almeida, revista e atualizada, não está no original, mas os verbos escute, ouça, sugerem que se trata do som de sua voz, um dos passos dele que se aproxima. Aqui o autor constrói um belo paralelismo entre esses verbos com eilo, veja, constante na segunda cláusula. O paralelismo é desenvolvido na segunda metade do versículo. Montes e outeiros são uma combinação comum na poesia hebraica. O seguinte subtópico, ou o quarto subtópico, diz: pomba minha, capítulo 2, versículo 10 e até o versículo 14. Nesse texto, o noivo está ansioso por voltar a Jerusalém para os preparativos do casamento. É possível que ele estivesse aguardando passar o inverno e as chuvas, conforme o versículo 11, antes de voltar à cidade.
A urgência do pedido está enfatizada pelos imperativos hebraicos com os pronomes agregados levanta-te tu e vem tu. A convocação para levantar-se pode referir-se à situação dos versículos 5 a seguir, onde o amor a prostrou. O segundo versículo é comum, andar. O convite duplo é para um passeio agradável, longe da cidade, a fim de ambos deliciar-se na companhia um do outro. O termo inverno, setã, é uma palavra emprestada do aramaico e ocorre apenas aqui no Antigo Testamento. Mas é usada no Targum, em Gênesis capítulo 8, versículo 22, como comentário sobre a expressão horep, inverno, época de semear, colheitas. O paralelismo com Gesem, chuvas pesadas, na última sentença, é reconhecimento de que na Palestina o inverno é a estação das chuvas. A neve não é comum, exceto nas colinas mais altas. Os três verbos usados nesse texto quase personificam as chuvas de inverno como um viajante que passou e já partiu. Meus irmãos, o quinto subtópico, na página 162, diz as raposas, conforme Cantares, capítulo 2, versículos 15 a 17. Nós temos aqui uma interpretação do autor do nosso manual de estudo, que diz o seguinte: a preocupação da noiva agora é evitar a ruína das vinhas de Salomão. As raposas eram animais naquela região que costumavam invadir as vinhas e causar destruição. O convite da Sulamita, segundo o versículo 15, é para que ela e o rei juntos possam preservar as vinhas. Podemos aplicar uma analogia a esse trecho, segundo o pastor Ricardo Hoover. A jovem noiva não deseja que qualquer coisa, raposas, interfira no crescimento do seu amor. Ela anela fazer o que for para que as suas vinhas possam florir e produzir lindos cachos de uvas saborosas e suculentas. Mas uma outra interpretação é que esse versículo se refira a uma outra situação. Realmente, não é muito fácil interpretar esse versículo, pois o verbo está no modo imperativo masculino plural, mas há indicação de que o protagonista seja um homem ou uma mulher. O que está claro é que apanhai-me deveria ser apanhai-nos, isto é, plural, e não seria então a moça quem está falando. Há quem entenda que as raposas são animais carnívoros e não herbívoros, ou seja, não se alimentam de plantas e sim de animais. Raposas não comem uva e por isso interpretam a expressão raposinhas como o nome dado a certas plantas que nascem junto da videira, que tem um aspecto semelhante a ela, mas que são altamente danosas e até mortais a plantações de uvas. Impedem o crescimento sadio da videira, levando-a à esterilidade. Por serem parecidas com a parreira, são difíceis de serem identificadas, sendo preciso a ajuda de um viticultor experiente. São plantas parasitas conhecidas como raposinhas. Elas impedem o crescimento e sufocam a videira, que, se não forem arrancadas, infestam toda a plantação, sufocando a videira e acabando com ela. O último subtópico da página 162 diz um sonho, baseado no capítulo 3, versículos 1 a 5 de Cantares. Meus irmãos, os comentaristas se dividem quanto à compreensão desse texto. A maioria, porém, entende esse texto como um sonho desta jovem. É o caso do comentário bíblico de Bicon. Enquanto dorme, a Sulamita sonha que perdeu o seu amado e que não consegue achá-lo. Perturbada, sai noite adentro, procurando por ele. Logo após deixá-los, ela encontra seu amado. Quando o encontra, agarra-se para não o soltar mais. Agarrei-me e recusei-me a soltar.
Ainda agarrada ao amado, faz com que o rei entre na sala de sua mãe. Ela o conduz gentilmente com decisão à casa de sua mãe e apresenta-o como seu amado, provando assim que o amor dos dois é puro, e o conduz à cama materna, conforme o capítulo 1, versículo 4 e o capítulo 8, versículo 2. A noiva, ela não se envergonha do seu amado. Já o versículo 5 é um apelo da Sulamita às filhas de Jerusalém, pedindo para que elas não acordem ou despertem o amor até que este o queira. Em outras palavras, não apressem ou não acordem, não despertem o amor, para que tudo corra normalmente. Feito então o estudo do primeiro texto, nós passaremos ao estudo do texto número 2, página 63, o casamento. Capítulo 3, versículo 6, até o capítulo 5, versículo 1 de Cantares. O que você queria ser quando crescesse? Músico? Programador? Cozinheiro? Cientista? Um teólogo? Na verdade, você é teólogo e não sabe. Neste livro de autoria do pastor Gunnar Berg, você vai perder o medo da teologia, vai perder o medo de estudar a Bíblia sozinho e vai descobrir como é fácil conhecer verdadeiramente a Deus a partir de sua palavra. É hora de descobrir como se forma uma doutrina bíblica e aprender quais as necessidades devocionais de um teólogo. Afinal, você é teólogo, só não sabe ainda. O primeiro subtópico que nós temos aqui diz, os preparativos. Meus irmãos, Salomão ele volta a Jerusalém. O coro observa que ele sobe do deserto como colunas de fumaça perfumado, de toda sorte de pós aromáticos, conforme o versículo número 6. O rei faz uma carruagem para o dia do seu casamento. Este carro foi ornamentado com madeira de cedro do Líbano, conforme o versículo 9. Ouro, prata e púrpura, segundo o versículo 10. A palavra desposório, no versículo 11, significa núpcias. A mãe do rei o tinha presenteado com uma coroa especial, que, conforme os historiadores, era uma grinalda feita de ouro e prata. Observemos o convite do coro às filhas de Sião para contemplarem o rei. Estão sendo convidadas para o casamento para celebrarem o dia do júbilo do seu coração, ou do coração do rei. A proposição real descrita em Cantares, capítulo 3, versículos 6 a 11, reflete o esplendor e a pompa que marcaram o reinado de Salomão. Ele era conhecido por sua riqueza e a Escritura relata a elaborada cerimônia na qual ele consagrou o Templo de Jerusalém. A representação que o poema faz do cortejo de Salomão, subindo do deserto a caminho do casamento real, recorda o comentário da rainha de Sabá, a qual, tendo testemunhado a magnificência da corte de Salomão, admitiu: eis que me não disseram a metade. Algumas das características notáveis da procissão real são, primeiro, o seu tamanho. No versículo 6, ela levanta uma grande nuvem de pó pela estrada, como colunas de fumaça. A segunda característica é o seu apelo, versículo 6 ainda. O pó levantado pela procissão se mistura a vapores cheirosos de mirra, incenso e outros pós aromáticos. O observador é atraído pelo espetáculo devido ao seu delicioso aroma. Mas a terceira característica é a guarda real. São 60 homens escolhidos a dedo que acompanham Salomão de perto. A quarta característica é a liteira elaborada, liteira coberta, sustentada por barras laterais para ser conduzido por
2 homens ou 2 cavalgaduras. O palanquim, conforme o versículo 9 de Salomão, que era uma espécie de veículo que sustém a liteira, preso a um varal que é levado no ombro por 2, 4 ou 6 homens. Como muitos outros móveis de sua corte, ele é feito de cedro, importado do Líbano. A madeira é coberta, decorada, usada junto a suportes de ouro e prata. As almofadas e talvez também as cortinas são feitas de púrpura, um tecido caro que na antiguidade era valioso como ouro. A quinta característica, provavelmente nessa ocasião especial, a cadeira estava adornada com flores, o interior revestido com amor pelas filhas de Jerusalém. O palanquim devia ser transportado por um destacamento de escravos, embora o texto não os mencione. E, em último lugar, a última característica, uma multidão de mulheres comemorando, conforme o versículo 11. As mulheres de Jerusalém saúdam a procissão, talvez cantando e dançando como em outras ocasiões festivas. O próximo subtópico diz: elogios nupciais de Salomão à Sulamita, capítulo 4, versículos 1 a 15. Meus irmãos, o grande progresso no relacionamento traçado até aqui desenvolve-se ainda mais agora na sequência do casamento e a consumação do amor do casal. A beleza dela ultrapassa a beleza das carruagens do rei. A pessoa dela é a mais desejável para seu amado do que todas as atrações da cidade e da terra. As primeiras palavras do rei à sua noiva, quando a vê no dia do casamento, são: como és formosa, querida minha, como és formosa. Capítulo 4, versículo 1. Ele continua com um discurso que enaltece a elegância da sua futura esposa. Os olhos dela brilham, seus cabelos descem ondulados, conforme o versículo 1. Os lábios são como um fio de escarlate, as faces são como romãs partidas, segundo o versículo 3. O pescoço da jovem é comparado a uma torre, toda decorada como bloquéis de soldados valorosos, conforme o versículo 4. No versículo 7, Salomão prossegue salientando os ungüentos, segundo o versículo 10, e as especiarias que perfumam o corpo da sua amada. No fim do discurso, o rei a compara como fontes, águas vivas e torrentes, aludindo à grande beleza da sua noiva. Salomão deseja que ela se deleite totalmente nele, esquecendo o passado, centralizando a sua vida no relacionamento com o seu amado. Ele declara seu profundo amor por ela. O versículo 9 e o versículo 10 dizem: arrebataste-me o coração, noiva minha. Que belo é o teu amor, quanto melhor do que o vinho. Meus irmãos, o próximo subtópico, já agora na página 164, é o jardim do amor. Cantares, capítulo 4, versículo 16, até o capítulo 5, versículo 1. No fim do capítulo 4, a noiva aceita o convite do seu amado. Ela declara ser completamente dele. Pede que os ventos espalhem seus aromas e que ele venha ao seu jardim, conforme o versículo 16. A noiva agora está pronta para aceitar seu amante pela primeira vez em seu jardim, no qual ela conclama o vento a soprar. Ela está pronta a ter relação sexual com seu marido pela primeira vez. O rei então entra no jardim da sua noiva e desfruta de tão grande amor, conforme o capítulo 4, versículo 1. O noivo convida seus amigos para comerem e beberem fartamente. Esta é a festa nupcial, ou seja, a recepção que se segue ao casamento. A alegria do rei é evidente e ele deseja festejar com todos a felicidade da ocasião.
Um banquete é preparado e o casamento de Salomão e a jovem sulamita é celebrado. No texto número 3, na página 164, nós lemos vida conjugal. Cantares, capítulo 5, versículo 2, até o capítulo 8, versículo 14. E o primeiro subtópico diz, um segundo sonho. Capítulo 5, versículos 2 a 7. Meus irmãos, nesse texto nós lemos, eu dormia. Essas palavras iniciam uma sessão que parece ser uma cena de sonho. A sulamita sonha pela segunda vez. A noiva sonha que seu amado veio vê-la. No sonho, ouve a voz do seu esposo pedindo para entrar no seu aposento. Ela, porém, já se lavou, despiu suas vestes e já está deitada, segundo o versículo 3, e mostrando indisposição para atendê-lo. Informa que teria que se vestir e sujar os pés recém-lavados para abrir-lhe a porta. Quando finalmente chega à porta para deixá-lo entrar, ele já se foi. Aflita, ela sai à cidade à procura do esposo. Porém, não encontra mais o amado, mas é encontrada pelos guardas da cidade, que a espancam e a ferem. Espancaram-me, feriram-me, são sinônimos. Um escritor chamado Glickman, professor da Universidade Teológica de Dallas, ele faz uma abordagem alternativa e realística para esse texto, que merece ser considerada. Segundo ele, essa seção, particularmente os versículos 2 e 3, registraria a terna aproximação do amado e a inesperada apatia e indiferença da amada ao carinho dele. Houve um lapso temporário no relacionamento deles, conforme deduzimos no versículo 6. Evidentemente, um rompimento comum entre marido e mulher que, se continuado, traz as sementes da desintegração do relacionamento. Aqui, como em outras passagens, Cantares é realístico e nada subjetivo ao registrar e descrever o comportamento humano. O segundo subtópico, os elogios da sulamita a Salomão. Capítulo 5, versículos 8 a 16. A noiva clama às filhas de Jerusalém que a ajudem em sua busca. Elas, no entanto, perguntam o que há de tão especial naquele por quem a noiva anseia. É provável que antes do sonho tenha havido uma pequena contenda entre o rei e a sua jovem esposa, conforme já citamos. Depois de acordar do seu sonho, a sulamita procura fazer as pazes com seu amado. Prosseguindo, ela descreve poeticamente a formosura do herói do seu coração. Ela salienta a sua aparência alva e rosada, conforme o capítulo 5 e versículo 10, figurando nas versões mais antigas como cândido e rubicundo. Lembrando aqui aos irmãos que a palavra cândido quer dizer alvo, branco, a sua cabeça como de ouro puro, os seus olhos como os das pombas, as suas mãos como cilindros de ouro, e as suas pernas como colunas de mármore, e o seu doce falar, segundo o versículo 16. Ele é totalmente desejável, conclui ela. A sulamita vê o seu amado como excelente entre todos. Não há um que se compare a ele. Só relembrando, então, a palavra cândido significa alvo, branco, enquanto a palavra rubicundo nos lembra a cor rosada. Meus irmãos, o termo amado aqui no hebraico é dod. Na poesia amorosa hebraica, dod é um termo carinhoso usado para um ser amado do sexo masculino, geralmente traduzido como amado, como no livro de Isaías, capítulo 5 e versículo 1. O autor de Cantares emprega esta palavra 32 vezes. Isso então é notório. O próximo subtópico da página 165, o selo do coração.
capítulo 6, versículo 1 até o capítulo 8 e versículo 14, já nos aproximando então para o final do livro. Resolvido o impasse, o rei retorna ao seu jardim ou à sua esposa. A sua amada declara: eu sou do meu amado e o meu amado é meu, conforme capítulo 6, versículo 3. Novamente fazem votos de amor, selando o relacionamento. Depois de restabelecidos os votos, os dois se unem como nunca, e o amor agora refloresce mais forte do que antes. Após esse reencontro, o casal continua a palmilhar o caminho da vida à procura da maturidade nupcial. A expressão seu jardim, no versículo 1, indica uma mudança na linguagem em relação a Cantares, capítulo 4, versículos 12 a 16. Na noite do seu casamento, a noiva se ofereceu a Salomão como seu jardim. Porém, o rei tem outro jardim para cuidar, no qual tem também um grande prazer. Trata-se do jardim do seu trabalho, sua responsabilidade como governante de Israel. O seu povo é um rebanho, os lírios representam os frutos da terra. Esta percepção leva à forte afirmativa de que esposo e esposa pertencem um ao outro. A palavra jardim é empregada também em Cantares, capítulo 6, versículo 11. Versículo 3 do capítulo 6. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Essas palavras são uma inversão das palavras de Cantares, capítulo 2, versículo 16. Compare também com Cantares, capítulo 7, versículo 10. Ele se alimenta entre os lírios. Com essas palavras, a noiva se inteira da realidade. Por mais que ela e Salomão se amem, ele ainda tem outras responsabilidades, e ela também. Seu trabalho como rei o torna pastor de seu povo, mas ainda assim, seu amor por ela não diminui por causa da sua dedicação ao próprio trabalho. Meus irmãos, eu gostaria de destacar mais uma vez aqui, nesta fala do noivo, uma comparação no versículo 4, que é uma referência à cidade de Tirza e Jerusalém. Salomão idealiza a beleza de ambas as cidades, da mesma forma como as pessoas falam das belezas ou das belas cidades atuais. Essa cidade foi uma pequena vila que serviu como primeira sede do governo do Reino do Norte, Israel, após a separação dos dois reinos. O fato de Salomão citá-las juntas de forma harmoniosa é um indício de que o reino ainda permanecia unido. Essa é uma das referências que os eruditos extraem do texto para deduzir a data de escrita do livro. Mas agora, disposto a agradar a sua amada, Salomão, ele leva a esposa para visitar a sua terra. O povo da Sulamita a recebe observando a sua chegada no Líbano, conforme o capítulo 8 e versículo 5. A ideia inferida no versículo 6 é de que o verdadeiro amor é não apenas sentimentos, mas também ação. O selo no braço fala do direito de posse que o esposo tinha sobre a sua esposa. O seu amor era exclusivamente dele. Esse selo significa um anel de sinete que era usado na mão ou pendurado ao pescoço dos monarcas, com os quais selavam suas propriedades ou documentos. O verdadeiro amor é forte como a morte, segundo o versículo 6 do capítulo 8. E as muitas águas não podem afogá-lo, segundo o versículo 7. O livro de Cantares termina com um convite da Sulamita ao seu amado, lembrando os primeiros dias felizes de vida em comum. O amor constante, puro e fiel, que une dois corações, finalmente triunfa.
montes aromáticos, conforme capítulo 2, versículo 17, capítulo 4, versículos 6, 8, 10 e 14, e conforme o capítulo 5, versículo 13. O convite final é para uma celebração contínua do amor e da comunhão existente entre o casal feliz. As alegrias da união física e do gozo mútuo têm o selo da aprovação divina, porque Cantares de Salomão é parte da Escritura Sagrada, o livro de Deus. No texto de número 4, na página 166, nós lemos a aplicação espiritual. Meus irmãos, o livro de Cantares é uma narrativa de fatos reais que envolveram a vida dessas duas pessoas. O estudante da Bíblia necessita encarar este livro no sentido literal. Todavia, não é tão somente um livro que descreve detalhes da vida conjugal, da vida sexual desse casal. Cantares é um livro histórico, canônico e tão inspirado como qualquer outro livro das Escrituras Sagradas. As expressões, os verbos e os idiomatismos utilizados neste livro denotam um relacionamento amoroso, enriquecido com detalhes que são inerentes à vida sexual de um casal. Sendo assim, alguém pode indagar: em que esse livro se relaciona com a igreja? O mais sensato é tomá-lo como literal e extrair dele ensinos que possam ser aplicados na vida do crente ou da igreja. Note que não estamos falando em interpretação, mas em aplicação. Aplicar o ensino literal à situação ou situações da vida cristã em nada fere a exegese sadia das Escrituras. Notemos, portanto, que o livro de Cantares pode ser aplicado para ilustrar a profunda comunhão que há entre Cristo e a Igreja, pois todos nós andávamos errantes e longes de Deus. Mas quando ouvimos a voz e o convite do amante das nossas almas, entregamo-nos a Ele e o infinito amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo tornou isto possível. O quadro abaixo sintetiza a aplicação espiritual de Cantares à vida de Cristo. Referência, sentido literal, sentido espiritual e símbolo. Meus irmãos, o próximo subtópico da página 166 diz: namoro, apresentação a Cristo. Podemos entender o estandarte do amor, expresso no capítulo 2, versículo 4, aplicando como a grande compaixão de Deus pelo pecador. O amor de Deus refrigera sua alma cansada, faminta e sedenta. Com grande ternura, aponta o caminho da salvação e da vida eterna ao pecador carente. O próximo subtópico diz: casamento, união, salvação. O pecador, ao saber e sentir que Deus o ama, apesar dos seus muitos pecados, é atraído a Cristo e aceita-o como seu Salvador. A decisão do pecador culmina em uma entrega total de si a Deus. Ele convida o Senhor Jesus Cristo a entrar no seu jardim e assim torna-se membro da família celestial. Mas o próximo subtópico diz: vida conjugal, comunhão. A comunhão segue-se à união. O pecador, agora resgatado, perdoado e limpo dos seus pecados, passa a ter comunhão com Cristo. Mesmo que o amor seja forte como a morte, há certos problemas a superar. Quando sobrevêm as provas e as tentações, devemos perguntar como o apóstolo Paulo: quem nos separará do amor de Cristo? Romanos 8:35. Devemos vigiar para que as raposas ou o mundanismo não roubem e destruam os frutos da nossa vida cristã.
É o selo de Cristo que nos leva a uma intimidade profunda com Deus. Somos selados por seu amor e por isso somos propriedade sua. O selo aplicado era sinal de posse do dono. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Cantares capítulo 8, versículo 7. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Cantares capítulo 6, versículo 3. Meus irmãos em Cristo, chegamos ao final do nosso estudo dos livros poéticos, esta tão rica disciplina que nos leva desde o caminho do sofrimento do justo até a mais íntima comunhão que o crente deve manter com Cristo. Aprove a Deus se servir destas simples meditações que fizemos nesta disciplina para, através delas, enriquecer sobremodo a vida e o ministério dos nossos queridos alunos. Mas lembremos-nos de que o que aqui foi estudado de forma sucinta é apenas uma parte das riquezas contidas nos livros poéticos, de forma que, se o irmão se dedicar a partir das linhas introdutórias aqui expostas e cavar mais fundo, com certeza, Deus lhe revelará muito mais daquilo que ele planejou comunicar nesse tesouro poético da sua bendita palavra. Que Deus em Cristo vos abençoe ricamente. Amém.